Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui, família, com o 6º episódio da primeira temporada da série A Casa do Dragão, exibido na HBO Max. Pois bem, pessoal, começamos então em grande estilo a segunda metade aqui então da temporada inicial da série, se valendo de um recurso narrativo muito, sim, belo, digamos assim. Pois é que é o plano sequência, sim, aquele momento onde você liga a câmera, começa a fazer a gravação, encenação toda a mise-en-scène e não a desliga até que seja impossível continuar sem você reposicioná-la. Pois é, e vocês perceberam que o plano então começa com a visão de Rhaenyra e depois acaba quase 5 minutos depois exibindo a face de Alicente. Pois é, o plano sequência que até define um pouco, como é titulado o episódio, a princesa e a rainha, ou é rainha e a princesa, não lembro, tanto faz. O que importa é que a briga é das duas. Pois é, digamos que é aqui nesse episódio, inclusive, que a série se define como completa. Antes talvez seja uma pequena amostra do que poderia tudo ser, Mas não, aqui nesse episódio dessa semana está completamente, realmente definido o que é a história principal desse show, que é a briga entre as duas mesmo. Ou seja, a ruína da Casa do Dragão, e que começa com a dança dos dragões, que é a confusão entre justamente as duas partes divididas. Sim, é por causa delas, ex-amigas. E sim, também o episódio apresenta uma temática muito interessante, uma das mais fechadas de toda essa primeira temporada e até lá da série original, A Guerra dos Tronos, que é o tema da família e também os seus filhos. Pois a família existe por causa dos filhos ou os filhos existem por causa das famílias? E o que isso resulta de tudo? Bom, simplesmente o episódio começa com um parto, Aliás, parto já foi algo importante lá no primeiro episódio aqui de A Casa do Dragão, Tivemos aquele final traumático que aqui é meio que ecoado de uma outra maneira, mas sim, o que vale? Nasce um rebento, e você pensa até que é o primeiro, Então, de Rhaenyra agora com o seu casamento, naquele esquema arranjado que a gente viu lá no finalzinho do 5º episódio. Claro, logo também fica evidente que temos uma passagem de tempo, porque aconteceu a troca da atriz, ela está muito mais velha. Depois a gente vai entendendo aos poucos que se passaram 10 anos. Na verdade, não é o primeiro rebento dela que ela está parindo, já é o terceiro. Pois é, que até foi batizado como Joffrey, que é o nome lá, do boy do seu marido de fachada. Pois bem, o que vale? Ele nasce, o moleque tá ali, Mal começou a chorar, já tá no mundo e já tá se lascando, Porque já vem a convocação, A rainha mandou que fosse exibido o novo, herdeiro do trono. Quer dizer, terceiro na linha sucessória, na verdade, Sempre lembrando, não é o primeiro filho da Rhaenyra, é o terceiro. Enfim, o que vale? A Alicente meio que casquetou que quer que a princesa vá exibir um novo rebento lá para ela. Por quê? Bom, a gente acaba descobrindo o porquê, simplesmente porque o filho não é lá do filho do Corlys, Eu nunca consigo decorar o nome dele, É Laenor, o nome dele, Pois é. Porque o cabelinho não é prateado, Deveria ser prateado, Se mãe e pai têm cabelo prateado, por que o moleque nasce moreno? Pois é. Aliás, não foi só o terceiro filho, o segundo também foi e o primeiro também foi. Pois é. Os 3 filhos são bastardos. E claro, de novo, É outra conexão lá com a série mãe. Sim, essa temática sempre presente. Aliás, em histórias de reis, rainhas, sempre tem essas coisitas, É uma coisa característica mesmo. De qualquer forma, então, a pendenga entre as duas começa basicamente por causa disso. Não somente uma questão dos filhos das duas, porque a rivalidade entre as ex-amigas, claro, se vale por aí, Não é só uma questão do filho da rainha contra a própria princesa. No caso aqui, isso já vai se expandindo para o filho de ambas, as linhagens das duas, E no caso, como tem a coisa que não são os filhos legítimos de Rhaenyra,
a Alicente pode meio que assim reclamar, e ela vai falar isso claramente a Viserys, né? Como é que você suporta isso? Porque uma vez, tudo bem, né? É apenas um erro, mas 3 vezes já passa a ser um certo insulto. E ele não tá nem aí, basicamente, né? Saber, ele sabe, não tem como ele não saber, mas ele finge que a coisa que não tá acontecendo de fato, ele vai tocando, porque ele sabe as consequências. Claro, todo rei tem que saber isso, né? Cada decisão que ele toma, ele sabe que, caramba, se eu faço uma coisa atendendo para um lado ou para o outro, vai dar merda. Quer dizer, vai dar merda de qualquer jeito, na verdade, né? O jeito é meio que ir segurando a situação, né? Não deixar estourar. Talvez esse seja realmente o grande problema, então, do Viserys, né? Ele não tem aquela força, né? O popular culhão, né? Para segurar o rojão que vai explodir, na verdade. Ele deixa as coisas indo, mas quando vê um negócio assim, não tem mais jeito de ser consertado. E pior, né? Tudo vai ser desenvolvido através das 2 mulheres que ele gosta mais, que é a filha e a esposa. Aí lascou de vez também. De qualquer forma, o negócio vai indo por conta dele, mas a Alicente está com aquilo ali enroscado na garganta, porque ela sabe, ela já falou, inclusive agora pro Aemon já crescido, né, seu primeiro filho, que caramba, moleque, acorda, né, ele tem então 10 anos, né, ele precisa ficar consciente que ele é um sujeito assim meio, bom, moleque, né, por enquanto a gente pode considerar que ele tá na dele, digamos assim, não tá ainda galgando seus próprios destinos, digamos assim, mas sim, ele precisa acordar. A mãe chega no filho e diz, né? Caramba, moleque, acorda, porque o primeiro que vai rodar é você. Quando ela subir ao trono, naquela coisa já dita por Otto lá antes, que caramba, vai ser contestado o reino, né? O reinado, melhor dizendo, de Rhaenyra quando ela chegar ao poder, quando o Viserys, enfim, bater a caçuleta, né? Todo mundo vai reclamar. E agora que ela criou um problema, né, maior do que ela já tinha. Ela simplesmente seria contestada por ser mulher. Mas agora ela é mãe de bastardos, ou seja, não é só ela que está meio que errada na linha sucessória. Os seus próprios filhos estão numa situação pior ainda do que ela, porque se ela é uma mulher querendo ser rainha, né, óbvio, né, querendo ser a dona do Trono de Ferro, né? Seus filhos são piores, porque, caramba, né, são meio herdeiros dela. Ou seja, se ela tinha um problema, agora ela tem 2. Mas naquela, ainda dá para abafar, a sociedade ainda pode ficar fingindo, né? Ou não, porque a gente sabe que tudo está sendo fingido porque o Viserys ainda está vivo. Quando ele, sim, falecer, aí que a coisa vai pegar de fato. Mas claro que a série pode ficar boa antes disso, né? Que é exatamente alguém fazer algum deslize. Isso vem exatamente pelo pai verdadeiro, então, dos filhos de Rhaenyra, que é, então, lá o... Caramba, também não lembro do nome. É difícil. A série está difícil da gente decorar os nomes. Eu tinha esse problema também quando eu assisti a primeira temporada de Guerra dos Tronos, porque é muito personagem. E olha que aqui, acho que não tem nem 1/3 do que tinha lá na outra série mãe. Mas, sim, estamos falando, então, do outro filho do Lionel, o novo mão do rei. E ele é aquele que salvou Rhaenyra lá na confusão do casamento, quando o Criston estava matando lá o bofe lá do Laenor. Pois é, o que vale? Foi ele então que se transformou no novo amante então de Rhaenyra, pai então dos seus 3 filhos. E o sujeito, né, um tipo esquentado, que está naquela situação também de saia justa, né? Ele tem que fingir a todo momento que não está fazendo nada, não está bulindo com a princesa, porque simplesmente sua cabeça pode ser destacada do seu corpo. Mas aquela, né? Todo mundo vai percebendo. E lá naquela interessante cena lá dos moleques, né? 2 de Rhaenyra, 2 de Alicente, treinando ali, né? Justamente Criston fazendo o treinamento deles nas espadas, no domínio da luta, das batalhas, uma coisa essencial para qualquer cavaleiro, né? Justamente ali tem a pendenga, porque de um lado está Criston oficialmente, né? Ele é um instrutor ali dos moleques na arte da espada. Tem também lá o pai deles, do lado da Rhaenyra, né? Reclamando, pô, você só privilegia mais os filhos da rainha, não privilegia os filhos da princesa, como assim? Eis que ele bota os 2 mais velhos para brigar e acaba dando aquela confusão que a gente já sabe, né? E Viserys assistindo tudo junto também ali com Laenor, que é o mão, ou seja,
Se a questão dos filhos bastardos era para ser abafada, não ficar assim no burburinho geral, ali o sujeito meteu o pé pelas mãos, né? Brigou lá com o Criston, acabou sendo deposto do seu cargo na guarda real e patati e patatá, mas aquela coisa, né? A fofoca vai comer solta e todo o reino vai saber de fato quem é o verdadeiro pai, né? Dos 3 filhos da Rhaenyra. Mas mesmo assim, Viserys se finge de cego, mas Lionel quer assim consertar as coisas, entregando seu cargo de mão do rei, falando que não dá mais, né? Sua honra tá suja, seu filho fez merda, aquela coisa toda, mas Viserys teima, mesmo que Alicente diga, não faz isso, mas ele continua teimando, protegendo sua filha, a honra também da família, é uma questão de honra também, sempre interessante essas coisas, porque sempre esbarra nesse ponto. Mas enfim, é dessa pendenga de honra para cá, honra para lá, que vem um fator muito importante aqui para o desfecho desse episódio, claro, a entornação do caldo de toda a história, que é a Alicente falar com o irmãozinho também, no caso do pai dos bastardos, Larys, que também é filho de Lionel. É uma salada danada, né? Mas de qualquer forma, né? Aquela cobra ali, torta, né? Manca, ele finge que ouve demais, né? Ele está atento aos lamentos da rainha ali, não se conformando. Caramba, se meu pai estivesse aqui, ele já tinha dado cabo de toda essa situação, mas ele não está mais presente porque ele foi substituído. E ele acaba entendendo por vias tortas, Larys, né, que sim, né, Otto precisa voltar. Só que quem está no atual cargo do Otto é exatamente seu pai. E o motivo de toda a pendenga é seu irmão. E o que ele faz? Simplesmente, né, ele cria 3 vilões muito interessantes aqui para a série, que são os 3 sem língua, né? Que é um assassino, um violentador e um traidor da coroa. É uma coisa boa, né? Uma tríade incrível, que no final das contas, né, ele arranca a língua de todos eles para nunca mais abrirem o bico, porque literalmente naquele tempo ninguém sabia escrever, né? Se você não tem a língua, então você não tem como você pôr para fora os seus segredos, né? Enfim, de qualquer forma, vão lá os 3 bandidões e tacam fogo lá em Harrenhal, né? Pois é, no castelo Harren, né? Que é uma desgraça completa aquele castelo, né? Mas a questão é essa, né? Larys taca fogo no castelo da própria família e mata pai e irmão. Que coisa boa, né, esse sujeito, né? Sensacional, um dos piores vilões, eu acho que já foi apresentado aqui em toda a história de George R.R. Martin. E melhor ainda, né, Alicente, quando vê o que o cara fez, é sensacional. Eu falei, caramba, eu só fui abrir a minha boca, me lasquei toda. Porque, claro, né, se isso também ganha a boca do povo, também não dá certo para ela. Enfim, ela tem que tomar cuidado, então. E depois, né, também no final do episódio, ele cobra bastante, né, que ele vai ser um dia recompensado pelos seus esforços. Mas, caramba, que sujeito, né? Alguém super manipulador, ou ele também ainda pode ser manipulado por Alicente, porque ela está mostrando suas asinhas. Lembrando, né, que no começo do episódio, quando ela chamou Rhaenyra para mostrar o bebê, ela poder ver a cor do cabelo, né, a face, as feições faciais, né, ela se finge ali falando, né, porque você está aí já? Não, você devia estar recolhida, descansando do parto, né? Ela foi muito falsa ali, mas quem que ela estava enganando? Ela estava enganando quem? A empregada dela estava enganando lá o Laenor, né? Ela foi falsa, né? Ela fez aquela ceninha típica, né? Ela já está começando assim a ficar muito boa na arte da enganação também, Alicente, né? O que é muito interessante. Bom, também de qualquer forma, né? É preciso perceber que a Rhaenyra sabe que ela não tem mais força ali dentro de Porto Real, depois principalmente que ela fez a oferta para a própria Alicente de casar os filhos, casar o seu filho mais velho, né, futuro também herdeiro do trono, que é o Jaehaerys, com a Helena, que é a filha menina da Alicente, que é o seu segundo filho, né? Pois é, mas o pedido não é aceito, claro, né? Então, ela realmente tem a atitude de sair dali, né? Fugir também do burburinho. Então, ela se muda junto com sua família lá para a Pedra do Dragão, numa situação muito bem descrita por seu marido, que,
caramba, é mais sensato o Marujo fugir da tempestade enquanto ela está se formando, porque depois que ela está feita, já era, né? Ou seja, realmente eles partem para um lugar mais isolado para ficar longe da confusão. E falando em confusão, tem outras também, né? Embora aparentemente os filhos das duas sejam relativamente amigos, tanto ali na luta das espadas, quanto lá no Fosso do Dragão, onde tem que treinar os dragões, na verdade, há sim já uma certa animosidade entre todos aqueles moleques, né? O Emo, que é o mais velho de todos, ele é aquele cara realmente Zé Ruela que não está entendendo de fato o que está acontecendo. Já o seu irmão mais novo, que é o Emon, ele está naquela situação que ele não tem dragão. E é completamente zoado, né? Na figura lá daquele porco que lhe é ofertado, né? Sacanagem, né? O Emon diz que foi ideia dos filhos da Alicent, da Rhaenyra, mas acho que foi do Emon mesmo, né? Enfim, o que importa, né? Eles estão brigando às rusgas entre esses moleques e com certeza também vai render. Ah, e também tem a Helena, né? Que é a filha mulher da Alicent, que acho que é fácil perceber, né, que ela tem um certo probleminha, ela não é normal, né, mas parece que ela tem visões. Para quem sabe como a história já se desenrola mais para frente, ela já mandou uma visão aqui muito interessante a respeito do seu irmãozinho que tá louco, né, por ter um dragão. E falando em dragão, a gente também chega ao desfecho também trágico aqui desse episódio, que foi o anterior, né? Teve dois desfechos pavorosos, digamos assim, né? Que é exatamente relacionado ao destino do que é o Daemon, né? Aquela figura super estranha, enigmática, que aqui nesse episódio também se mostra da mesma maneira. Passados esses 10 anos, né? Claro, já tinha um certo indício lá naquela dança do casamento no 5º episódio, onde ele estava flertando com a filha lá de Corlys. E de fato ele acaba ficando com ela, né? 10 anos depois, ele também tem mais 2 filhos com ela. Bom, na verdade, as suas primeiras filhas, né? Porque ele não tinha filha, não tinha herdeiro, né? Do seu casamento oficial, né? Da esposa que ele matou, e nem também lá das suas prostitutas, né? Ele não tinha herdeiro nenhum. Agora ele tem 2 meninas. Mas também, de uma forma esquisita, ele não é muito afeiçoado a elas, ou pelo menos a uma delas, que eu também não decorei o nome das duas. Ele gosta mais da que tem o dragão. Já da sua filha menor, acho que com certeza ela é mais jovem, não tem o dragão até hoje, né, de passados 8 anos, o ovo dela, o ovo de dragão ainda não eclodiu, ou seja, parece que ele, né, não consegue se conectar justamente porque a filha não possui um dragão. Coisa meio esquisito, para falar a verdade, né? Como também é estranha a relação do Daemon com a filha de Corlys, que eu também não consegui decorar o nome, né? Mas também ela já se foi agora, né? Aliás, vale combinar uma coisa, né? Essa série, ela trabalha muito com a passagem de tempo super rápida, né? Estamos no 6º episódio e vários anos se passaram. Essa personagem, a filha de Corlys, acho que foi vivida por 4 ou 5 atrizes diferentes, desde que eram mais jovens até agora, né? Começando lá na idade de 12 anos até agora, que ela já ser uma mulher já de quanto? Uns quase 30 anos, basicamente. Mas enfim, a relação de Daemon para com ela também é estranha. Mas dá para perceber, com um certo esforço, que ele sim gosta dela. A seus modos, mas gosta. Foi um casamento de arranjo? Com certeza. Para obter um pouquinho de poder? Com certeza. Mas qual o poder de fato que Daemon quer? É o personagem mais estranho, com certeza, entre todos. Porque ao mesmo tempo que a gente percebe, não, ele quer tudo, ele quer conquistar o trono de ferro, mas ao mesmo tempo parece que não. O que ele está fazendo? É uma coisa meio esquisita, que até eu não tenho certeza se é assim que acontece lá nas histórias verdadeiras de George R.R. Martin. É sempre bom aqui puxar o livro e mostrar para vocês. Quase derrubei tudo, assim. Fogo e Sangue, que é daqui que sai todo o texto de A Dança do Dragão. Ainda não comecei a fazer a leitura, eu estou curioso para saber se o Daemon foi o tipo de personagem que é um pouco modificado quando se faz uma adaptação televisiva. Por exemplo, a morte aqui também de sua esposa é diferente do que está aqui. Mas aquela coisa, né? Quando os roteiristas de uma série eles fazem algumas modificações, se torce para que seja para dar mais dramaticidade a algum ponto específico. No caso aqui, a morte dela, como foi reelaborada, fica interessante, porque faz um eco com o que aconteceu com a mãe
de Rhaenyra lá no primeiro episódio, né, onde Viserys resolveu preferir ficar com o seu filho, que estava ali dentro da barriga da mãe, do que com a própria esposa. Aqui, no Echo, tudo ficou diferente. Daemon não quis sacrificar sua esposa, que foi sim um grande indício, né, talvez o definitivo, que de fato ele gostava dela. Pode ter sido um casamento arranjado para ter mais poder, mas não, ele não quis tirar o filho lá à força e matar a mãe. Tanto que depois teve o desfecho trágico que ela não suportou, não conseguiu concluir, né, o seu parto, e simplesmente ela pediu para que seu próprio dragão a matasse. Uma cena realmente muito tensa, muito bem escolhida pelos roteiristas, né? Acho que se usassem a versão que está lá no livro não seria tão interessante. Do jeito que foi colocado, foi muito bom. Mas só para concluir, né, a respeito de Daemon, o que ele quer da vida de fato? Nunca dá para entender. No contexto aqui inicial, exatamente do seu arco aqui, ele está em Pentos querendo se fixar por lá. O pessoal está interessado no seu poder, na verdade nos seus dragões, né? O dele, o da esposa e da sua filha mais velha. Mas por quê, né? A atitude do Daemon é sempre da esquisita. Por isso que eu digo que talvez esteja muito mudada em relação ao texto. O que ele quer de fato, a gente nunca consegue entender. Mas, basicamente, a gente pode dizer que ele quer o poder, mas também não quer ao mesmo momento. É super estranho. Enfim, o que vale é que esse episódio aqui foi muito bom. Ele tem tensão e consegue se sair também eficiente de uma questão muito importante, que é a troca de atores. Isso sempre incomoda bastante a audiência acostumada com todo o elenco anterior. Quando você tem essa mudança, você pode assim torcer o nariz e falar, não sei se essa troca foi bem feita. E de fato, em alguns momentos, as duas atrizes, e eu estou me referindo às principais, né, a que faz Rhaenyra e a que faz a Alicent, em alguns momentos parece que a gente sente saudade da interpretação das atrizes anteriores, mas em outros, realmente dá para perceber que as duas novas estão se saindo também muito bem. E exatamente no quesito de serem agora personagens mais maduras, 10 anos mais velhas, né? A gente percebe que aquelas inseguranças que as duas possuíam antes já não existem mais aqui na interpretação das novas atrizes. Ou seja, no próprio episódio que incomoda a mudança do elenco, também, quando a gente chega no final, a gente já está acostumado com as duas. Ou seja, mandaram muito bem as duas principais e os outros personagens também foram trocados, ok, né? Enfim, gostei bastante desse episódio, tão bom quanto o anterior, né? Só uma questão também que ficou duvidosa, sem explicação nenhuma, ninguém comentou nada, e a gente precisa, claro, colocar por aqui, que é a questão do Criston, né? O que aconteceu com ele, né? Caramba, o cara mata o sujeito lá no episódio anterior e basicamente não aconteceu nada com ele. E ele acabou sendo agora o guarda juramentado para a rainha, né? Se antes ele era da princesa, agora ele é da rainha, porque ele está sempre agora ao lado dela. Parece que não teve realmente nenhum problema para o que ele fez. E não, o texto não vai dar explicação do que de fato foi decidido, se ele sofreu uma penalidade. Ele não sofreu penalidade, né? Afinal de contas, ele continua lá, sendo um manto branco e nada. Provavelmente a gente pode considerar que a Alicent não deixou ele ser punido e, pelo outro lado, Corlys não pediu nenhuma reivindicação de punição ali para o cidadão, simplesmente porque ele estava nem aí para quem foi morto de fato. Aliás, talvez num certo só indício que estava até certo a situação, né, o desfecho, é porque quando ali o filho do Lionel ele agrediu o Criston ali naquele treinamento lá dos moleques com as espadas, ele foi expulso, né, da guarda real. Ou seja, quando ele agrediu o manto branco, ele foi expulso do seu cargo. Ou seja, então, quando o manto branco matou o cara lá no casamento, pela sua posição de ser um segurança de todo mundo ali, protetor, juramentado, ele estava certo. Alguma desculpa foi dada. Ele matou o sujeito para proteger a princesa. Basicamente foi isso. A gente tem que deduzir porque realmente o texto não explicou. Enfim, só esse o ponto que... E não é um problema do episódio, é um problema, então, da confecção da série em si. Mas tirando isso, o episódio é sensacional. E, portanto, para ele, o 6º episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão, eu atribuo, claro, também de novo 5.
asteriscos. A nota máxima, porque esse recomeço aqui da série, com alguns ecos, foi sensacional, com certeza. Eu espero que os próximos episódios continuem assim, nesta mesma batida. Quero saber a opinião de vocês, coloquem aí nos comentários. É isso.